Estamos de volta com o CJC Mais para todo o Brasil. Lembrando que estamos ao vivo aqui, meu amigo, diretamente dos estúdios do CJC aqui no Rio de Janeiro. Você que nos assiste aí em todo o Brasil, você que está chegando agora, não perca mais o horário. Começamos às 15 horas, meu amigo. E nesse bloco a gente vai continuar aqui o nosso assunto. Vamos dar início aqui a um bate-papo muito interessante que talvez vai levar um pouco de luz para você, meu amigo, que talvez fala, poxa, eu estou precisando complementar a minha renda, não sei o que fazer. Mas será que você não sabe mesmo? Talvez você sabe o que fazer, só não sabe o momento certo, como começar. E para isso, nós vamos conversar com você e também com os nossos convidados hoje, que vão levar aí para você toda a informação possível. Lembrando que você pode mandar sua mensagem para o nosso telefone com suas perguntas, com as suas dúvidas, para o prestador 21 991515902. Então pode mandar aí que a gente está esperando você, né, Carla? É verdade, gente. E a gente sabe aí que esse mês de abril é um mês maravilhoso, que eu amo de paixão, que é o mês da Páscoa. Ai, a Carla comemora a Páscoa. Comemoro, com certeza, gente. Se tem chocolate, eu tô lá comemorando também, se tem pães também. Se tem o quê? Pão sem fermento. Não, eu gosto de... Joênia está aqui, gente. Jojo chegou. Bem, enfim. E a gente vai falar como você pode aproveitar essa época do ano para poder empreender. Muita gente tem medo de arriscar, muita gente fala assim, mas será que eu vou continuar nesse negócio? Será que depois da Páscoa, o que eu posso fazer depois da Páscoa para vender, não é? As pessoas não vão querer mais comer ovos de chocolate. Eu, como se deixar, eu como o ano todinho ovo de chocolate, né? Um beijo aí para a nutricionista Lidiane Santana, sabe que eu te amo, mas ela sabe que o chocolate mora no meu coração, né? Beijo, e hoje aqui no nosso programa nós vamos ter pessoas que vão nos ajudar a desvendar aí esse mistério do empreendedorismo, né? Que causa às vezes um terror na vida das pessoas, que falam assim, não, mas é muito difícil empreender no Brasil. Será que isso é verdade? Ou depende de cada um? E a gente está recebendo aqui 2 convidados que vão nos auxiliar agora, né? É verdade. Ele que já veio aqui no nosso programa ou em outra oportunidade, falar de outro assunto, está retornando aqui para nos ajudar nesse tema. A gente tem o prazer de recebê-lo novamente, o Márcio Serbella, que é consultor empresarial e diretor da EMECF, Educação Empreendedora. Seja bem-vindo, Márcio, tudo bem? Tudo bem, sim. Seja bem-vindo, fique à vontade. E juntamente com ele, ela que está vindo aqui pela primeira vez no nosso programa, a gente está recebendo a Patrícia Araújo, que é mentora em novos negócios e CEO da Propat. Tudo bem? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, fique à vontade, Obrigada. Tá bom? E hoje, Carla Ribeiro, vamos falar sobre esse assunto, mas já quero começar aqui mandando uma pergunta para os nossos convidados. Vocês acreditam que o brasileiro, mais do que nunca, ele está investindo, né, ele tá arriscando, ele está sendo empreendedor de um tempo para cá? Ou vocês acham que o brasileiro ainda está meio tímido quando a gente fala nessa questão de arriscar? Bom, tenho que te falar que o Brasil é um dos países onde existem mais empreendedores no mundo, né, segundo a GEM. Inclusive, a gente tem uma situação que é desconhecida de alguns países do mundo, inclusive lá fora acham que não, mas que mais de 50%, quase 70% dos empreendedores no Brasil hoje são empreendedores por oportunidade e não por necessidade. Existe uma grande diferença entre essas duas situações. O empreendedor por necessidade é aquele que se vê em desespero e tem que vender, fazer alguma coisa para poder sobreviver. É o que a gente chama de empreendedor por necessidade. O empreendedor por oportunidade é aquele que enxerga uma possibilidade onde outras pessoas não estão enxergando essa possibilidade. E o Brasil os empreendedores no Brasil têm, em sua maioria, essa característica. E isso é um fato que é desconhecido de muitas pessoas ainda. É engraçado que muita gente fala, não, agora o brasileiro, agora com essa crise, muita empresa mandando os funcionários embora, as pessoas estão apostando nos seus talentos, estão investindo. Então muita gente pensava que isso era um número maior, né? Mas não é. Não é. Legal. Não é. Isso desde 2007, viu? Em 2007 é que essa situação mudou, era principalmente por necessidade. A partir de 2007, vem mantendo uma constante do aumento do número de empreendedores por oportunidade. Pode falar. Eu vejo também que as pessoas, né, a geração dos millennials e a geração Y, elas têm mais essa propensão de empreender. Por quê? Porque vão empreender no que amam fazer.
Então, isso é um grande desafio, né? Porque empreender não é tão simples, mas a gente torna o empresário, né? De forma simples. A gente explica como fazer, como abrir um MEI, como ele pode ter sucesso nessa vida. E nessa época eu estou falando aqui muito da Páscoa, porque é a época que a gente está vivenciando agora em abril. Muita gente acaba tendo a oportunidade de mostrar o seu talento, não é, gente? Porque eu falo que dom, Deus dá o dom para cada um, mas também o talento você tem que ir buscar atrás. Moldar. Muita gente fala assim, mas eu não tenho dom de nada. Não é possível, gente. Mas não às vezes você se descobre, né? Uma oportunidade como essa da Páscoa, às vezes você aparece a chance de você fazer algum chocolate e você percebe que você pode sim ir muito além daquilo, principalmente se você investe em autoeducação. Não existe atividade nenhuma, pode ser a mais simples, pode ser a fabricação de chocolate, que você consiga fazer sem se aperfeiçoar, sem investir na sua autoeducação, sem se preparar para fazer. Então, mas em se fazendo, pode se descobrir, é disso que eu gosto. Esse realmente é o meu talento. E aí se aperfeiçoa, né? Utiliza aquilo que é natural, mistura com aquilo que é aprendizado e se transforma possivelmente num negócio de sucesso. É claro que não depende só da habilidade da fabricação de chocolates. A Patrícia pode me ajudar. Depende de uma série de outras competências que precisam ser desenvolvidas, comportamentos que precisam ser desenvolvidos para que haja um bom desempenho enquanto empreendedor. Eu tenho o hábito de, quando eu vou orientar, mentorar um empreendedor, eu sempre faço um teste de personalidade, até para ver se ele tem esse perfil. Né? Porque tem gente que tem um talento nato, eu sou empreendedor, nasci assim e beleza. Mas tem gente que não tem. Mas essa competência é sim possível de ser desenvolvida, como o Márcio falou aqui. É sim, e a gente pode focar em se ele tem liderança, comunicação, se ele toma decisões, se ele tem visão estratégica, visão sistêmica, inteligência emocional, comunicação. Eu costumo dizer, Patrícia, que de alguma forma, né, às vezes esse termo empreendedor, ele causa um certo espanto e às vezes uma certa ambiguidade, né? Existe o MEI, que é o microempreendedor individual, que ao meu ver foi um programa do governo e que utilizou a nomenclatura errada, no meu ponto de vista. Deveria ser microempresário individual. Porque quando a palavra empreendedor ela é empregada, ela pressupõe uma série de comportamentos necessários a um empreendedor, que nem sempre essa pessoa que está iniciando tem ainda esses comportamentos. Ela precisa desenvolver de alguma forma, como a Patrícia falou, independente das características natas da pessoa, é possível desenvolver esses comportamentos, mas o empreendedor, eu costumo dizer que cada um de nós de alguma maneira é empreendedor. Quantos de vocês já realizou algum sonho, alguma coisa que gostaria de fazer? Já realizou e teve que de alguma maneira criar um plano, uma estratégia para realizar esse sonho. Isso é ser empreendedor. Então, empreendedor não é só ter um comércio aberto, é realizar aquilo que se deseja realizar, é transformar em realidade um sonho, alguma coisa que você deseja muito. Então, todos nós, de alguma maneira, temos alguns dos comportamentos empreendedores. Alguns a gente precisa desenvolver mais, alguns a gente precisa desenvolver menos, né, Patrícia? Mas, e isso aí, com a ajuda de consultores, especialistas, com certeza você... o que acontece no Brasil, uma coisa que você falou, tem muita gente ficando desempregada ou muita gente saindo do emprego, pegando a indenização e abrindo o negócio. Isso é um risco terrível. Isso é um risco terrível, porque antes de abrir qualquer negócio, o ideal seria que a pessoa se preparasse para estar no negócio. Se você estuda antes, se você se você tem uma ideia, você monta um modelo daquela ideia, se você faz um estudo de viabilidade técnica, financeira, comercial daquela ideia que você está querendo colocar no mercado, se ela tem espaço, se tem cliente para ela, fica tudo muito mais fácil e as coisas vão acontecer até que naturalmente. O sucesso vem naturalmente, mas tem uma série de coisas que precisam ser realmente desenvolvidas. Se alguém, vamos supor, alguém que acontece isso, mandando embora, aí pega aquele dinheiro da rescisão e fala assim, poxa, não quero ficar esse tempo parado e vou comprar uma barraquinha de pipoca. Aí ela começa a vender. Posso dar uma dica? Pode, claro. Fundamental.
antes de comprar a barraquinha de pipoca, procura cursos. Existem, inclusive, alguns gratuitos. O Sebrae oferece cursos gratuitos, a Endeavor. Existem algumas instituições que têm treinamentos e palestras que você tem a possibilidade de estar. Procura se informar. Hoje a gente tem a internet como caminho de informação. Agora, se você quer ir mais além, né, pega uma parte desse dinheiro que você, a princípio, teve de indenização e tal, separa um pedacinho dele e investe no maior patrimônio que você pode ter, que é na sua autoeducação. E se você já tem a pretensão de abrir um negócio, investe em saber se esse negócio é viável ou não. Você tocou num ponto muito importante, que é a viabilidade técnico-econômica. Então, eu sugiro para esses empreendedores que querem realmente abrir, esse pipoqueiro que quer comprar barraquinha e fazer isso acontecer, viver disso, fazer um plano de negócios. Então, fazer o plano de negócio ele vai avaliar o mercado para ver se ele tem mercado, vai avaliar de qual vai ser a formatação jurídica que ele vai abrir a empresa. Será que no MEI, que a gente sabe que no Brasil é muito difícil, tem muitos impostos, né, muita tributação, mas no MEI não. No MEI você vai pagar R$ 52,00 aproximadamente de imposto, que ele junta tudo, ele vira um Simples Nacional, ele junta todos os impostos num só e é super fácil de fazer, paga de uma vez só os R$ 52,00. Então, ele vai ver essa formatação jurídica. O pipoqueiro, ele pode ser um MEI, né, porque existem códigos específicos, a legislação diz quem pode ser e quem não pode. Ele vai ver também a parte operacional, aonde que vai ficar o ponto dele, do pipoqueiro. Vai ficar no lugar onde já tem milhões de pipoqueiros. Aí ele vai falir, né? Assim, aí ele vai falir. Uma dica muito importante, complementar ao que a Patrícia está falando, assim, se você não puder fazer nada, não quiser fazer nada, antes de montar o plano de negócio ou de pensar no modelo de negócio, uma coisa pelo menos você tem que fazer, que é identificar quem é o seu cliente. Se existe cliente, se esse cliente está disposto a pagar o preço pelo que você quer e se você efetivamente está atendendo a necessidade daquele grupo de pessoas. O maior problema de quem entra de forma assim, instantânea, né, ou não pensada no mercado empresarial, quem entra dessa forma, o maior problema é que ela entra e ela procura atender todo mundo. E quando ela atende, quem atende todo mundo não atende ninguém. Me permite dar um exemplo Claro. desse que você falou? Para conhecer o cliente, o pipoqueiro. Imagina se ele coloca o ponto do pipoqueiro em frente a um asilo. Né? Os velhinhos não têm nem dentadura, não vão conseguir comer a pipoca. Verdade. Agora, imagina se ele coloca na frente de uma escola e no final do dia ou no final da saída da escola, todas as crianças vão parar lá e falar: mãe, pai, pelo amor de Deus, me dá uma pipoca. E aí ele vai bombar. E às vezes, e aí a gente vai mais além. E ele resolveu fazer uma pipoca um pouco mais, uma pipoca com óleo de canola, uma pipoca que tem que ser um pouco mais cara. E aí ele colocou na frente da escola. Mas não vai vender, porque o preço está acima do valor que a escola pode pagar. Mas se ele coloca a pipoca próximo a uma academia, ou um local onde as pessoas, a princípio, se preocupam. Eu sei que pipoca não tem muito a ver com isso, mas se as pessoas se preocupam com a saúde de alguma forma, um local onde existe uma maior preocupação, que as pessoas pagariam mais por isso, onde a necessidade seja essa, então aí ele vai ter cliente. Porque, na verdade, o preço não é um único fator que determina a escolha de um produto. E esse é um grande problema do mercado. As pessoas acham que o único caminho para competir ou concorrer é preço. E, na verdade, existe uma série de outros caminhos. O preço é apenas um deles e nem sempre o melhor para se seguir. Tem o seu público-alvo, né? Mas o preço também é muito importante. Porque se você coloca o preço abaixo do mercado e abaixo do seu custo, você já começa com prejuízo. Mas se você coloca acima do mercado, você não vende e também tem prejuízo. Aí eu acho que você não entendeu o que eu falei. Porque quando eu estou falando da questão do preço aí, e que o preço não é o único caminho, é claro que o preço é importante. Você calcular preço é fundamental. Você não pode trabalhar abaixo do seu custo. Isso aí é justamente por isso que as empresas fecham normalmente antes de completar o seu segundo ano de vida. Uma boa parte das empresas no Brasil passam por essa situação, justamente porque não sabem calcular preço e também não sabem avaliar quem é o seu cliente. Então, isso é o fundamental, né? Isso é fundamental. Estudar, mas o que eu estava falando vai um pouco além disso, né? Que é, você pode trabalhar com preço acima do mercado, desde que você tenha valores para entregar, que compensem ou que façam com que essa escolha... Eu, por exemplo, frequento uma barbearia que é bem mais cara, assim, do que as barbearias da região.
E eu pago esse preço feliz porque tem uma série de situações nessa barbearia que atendem às minhas necessidades, não atendem de outras pessoas. Mas essa barbearia, que ela é quase 6 vezes o preço das outras, ela vive cheia. E tem uma outra lá que é 6 vezes mais barata e que vive vazia. Então, por isso que entender quem é o seu público, como você entrega valores, né? Os valores são as necessidades de cada cliente, os desejos de cada cliente. Aí entra a questão da música, a questão da velocidade de atendimento, a questão da limpeza do ambiente. Tem uma série de coisas que funcionam como valores agregados ao seu produto ou ao seu serviço. Quais os principais erros que as pessoas cometem quando vão empreender? Não fazer o controle das finanças. Tem empreendedor que não sabe nem se está tendo lucro ou prejuízo. Isso tem uma coisa que ela está falando, só para complementar o que você está falando, que esse não controle significa normalmente misturar a sua renda, a sua despesa com a despesa da empresa. Também. Eu tenho certeza que ela ia chegar nesse ponto, mas eu me antecipei, né, Patrícia? Desculpa. Então, porque isso é talvez o maior problema de todo empresário que chega. Ele embola, né, faz um grande bolo e aí ele se descontrola, ele não consegue saber se ele está fazendo o preço correto, ele não consegue entender a empresa dele. E aí, indo mais adiante, mas voltando a palavra para a Patrícia, é a gente fazer um monitoramento o tempo inteiro. Além de planejar, além de montar o plano, acompanhar o plano, ver se ele está dando certo, porque não tem problema a gente corrigir ele no meio do caminho. Mas é necessário monitorar o tempo inteiro, né, Patrícia? 100% do tempo, porque quando a gente faz o controle das informações das finanças de forma estimativa, não é uma realização, você coloca lá, eu acho que o meu funcionário ganha R$ 1.200. Só que na realidade não, porque incide todos os impostos, né? INSS, Fundo de Garantia, em cima desse salário. E, na verdade, ao invés de 1.200, ela gasta 2.400. Então, tem que colocar exatamente o valor que saiu do caixa dela. Uma outra coisa interessante, quando você monta o custo, normalmente você vê a mão de obra e a matéria-prima, mas você esquece de outros fatores que interferem no custo. Né? Outros produtos que você tem que, de certa forma, também usam o espaço, a questão do consumo, consumo de luz, o aluguel, até as despesas com o contador. Tem uma série de despesas que as pessoas, às vezes, não embutem no preço e aí cometem erros. E quando vem, não estão entendendo por que estão tendo prejuízo ou o dinheiro não está aparecendo. A pessoa fala para a gente, consultor, né, Patrícia? Nossa, eu trabalho tanto, meu produto é bom, muita gente compra e eu não está tendo retorno. Né? Não estou tendo retorno. E aí com isso precifica equivocadamente. É verdade. A gente vai continuar com esse assunto daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. E você que está curtindo, você que está aprendendo. E se você ainda não pegou aí um papel, uma caneta, meu amigo, pegue, porque no bloco seguinte a gente vai continuar aqui esse bate-papo e levar muito mais informação para você. Então faz o seguinte, daqui a pouquinho a gente está de volta, então não sai daí.